Carla, seja muito bem-vinda, né? Você vai trazer para a gente a fala intitulada O Caráter Fictício e Imaginário sobre o Místico Entortarado, uma obra encantadora, né? Isso. Fala. Eu vou projetar, eu vou iniciar a projeção aqui, tá bom? Tá aparecendo? Falta só expandir a tela. Parou de aparecer. Tinha dado certo, era só você clicar lá naquele íconezinho da expansão, estava lá. Tá ok, Carla. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Carla, Carolina Marciano, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Lavras, e eu vou apresentar o trabalho Caráter Fictício e Imaginário sobre o Místico em Torto-Arado. Bem, eu vou dar uma breve contextualização sobre essa comunicação. Ele é parte da minha dissertação de mestrado, que tem por título Do Insólito ao Factual em Torto-Arado, mas ainda está bem no início, porque eu entrei no mestrado agora, no início do ano. Então, a gente está na parte de leitura, delimitação dos conceitos, referências bibliográficas. O objetivo da minha dissertação é analisar a presença tanto do insólito como da realidade factual a partir da relação dialética entre ficção e imaginário na obra Torto-Arado. A partir disso, eu peguei uma parte que pode vir a ser um capítulo, talvez, mas ainda é bem resumido, ainda está bem raso, que é essa comunicação, né? E eu vou tentar analisar a presença do insólito na obra Torto-Arado a partir da relação entre ficção, imaginário e mito. A obra é do Itamar Vieira Júnior, de 2018, e basicamente é uma história narrada em primeira pessoa por três personagens diferentes, que é as irmãs Belonísia e Bibiana e a Rita Pescadeira. O livro é dividido em três partes, que é Fio de Corte, Torto-Arado e Rio de Sangue. Resumidamente, conta a história de uma comunidade que vive numa fazenda, a fazenda Água Negra, num regime similar ao escravagista, e lá eles vivem toda essa relação de caráter universal, né, de amor, ódio, ciúmes, mas também de formação de uma consciência de classe e política a respeito dos seus direitos, sobre a questão da própria terra, da ancestralidade feminina, da ancestralidade negra feminina, né, quilombola, e tudo isso é perpassado por essa questão sociopolítica mesmo. Quando a gente olha assim no primeiro olhar, o livro, a obra, a gente pode pensar que é um romance realista, mas se a gente olhar mais profundamente, assim, os pormenores, a gente vai perceber que o romance é sedimentado nos elementos insólitos. E o que eu chamo de elementos insólitos aqui, na obra Torto-Arado? Os rituais e os encantados das entidades do Jerê, que é uma religião de matriz africana com forte influência indígena, candomblé caboclo, que existe na Chapada Diamantina. A essa religião, na obra, ela vai mostrar esse tumulto da experiência humana mesmo. E os capítulos narrados em primeira pessoa faz com que escape da mera representação realista e apresente uma múltipla produção de sentidos de modo a afetar a realidade tangível. A narrativa apresenta elementos que ratificam o caráter extraordinário em que a presença do insólito mostra uma nova realidade. Essa nova realidade pode ser confrontada ou banalizada, sendo os eventos insólitos vistos como cotidianos em uma segunda opção.
essa nova realidade, na verdade, ela é uma realidade constantemente desconstruída na narrativa. E a presença do insólito, ela está ali o tempo todo no que, para a gente, nessa realidade referencial, não seria habitual. Entretanto, ali na comunidade, na comunidade que essas pessoas vivem, ela é habitual. Então, eu trouxe uma citação aqui, rapidinho, só para ilustrar esse cotidiano do insólito dentro da comunidade, que é: nunca saberemos se foi uma ação deliberada da mãe ou dos ventos místicos de água negra. Foi aquele período, nas festas de Jaré, que continuavam a acontecer, mais modestas, mas na esperança de se mobilizar o panteão de encantados que se trouxessem a chuva e a fertilidade da terra. Não tentei me desvencilhar, Bibiana falando. Estava acostumada com a presença dos encantados nas brincadeiras de Jaré. Então, mesmo que para a gente esse insólito nessa realidade referencial não seja comum, para a comunidade ali seria algo habitual. A construção diegética em Torturado possibilita a representação direta de uma realidade constituída a partir das personagens, em que a transição entre factual e insólito habita um espaço que ora perpassa o sólido e ora transita do empírico para o sobrenatural. O que eu quero dizer com isso? É que o insólito, no caso, seriam os encantados, essa questão do místico mesmo, aparece primeiro, muitas vezes, puramente ali nos rituais, por exemplo, mas as questões sociopolíticas mesmo, violência doméstica, por exemplo, aparece como uma realidade factual. E tem horas que esses dois campos, eles se cruzam, sendo que o insólito, ele passa a ser um elemento que acaba numa consequência dessa realidade factual. Eu trouxe um exemplo que eu acho que talvez fique mais claro, que é Donana. Donana é a avó no livro, é a avó que traz essa tradição, que tem uma relação muito estreita com as entidades, com os encantados, e aí numa passagem ela diz, quando chegou, uma passagem mostrando, né, quando chegou ao local onde ele estava, viu que dormia. No caso, era o companheiro dela, posternado na beira do rio. Parecia morto, antes mesmo de ser sangrado. Antes de pensar na justificativa que daria, sangrou o homem como se sangrasse um porco. Arrastou seu corpo com os bolsos cheios de pedra que ela mesma enfiou lá, para dentro do rio. O resto da história foi vagar seus últimos anos vendo o rosto de Carmelita em todas as crianças que havia amado. Aqui, Donana não está possuída ou algum ser encantado, nada relacionado à religião ou ao esse elemento insólito, esse místico, está presente nela. Ela faz pela realidade humana mesmo, pela realidade que está ali. Ela viu a filha sendo abusada e vingou-se. É uma justiça vinda da realidade humana mesmo. A materialização do sobrenatural é reafirmada no último capítulo com a narradora Rita Pescadeira, a encantada. Rita Pescadeira, por sua vez, faz justiça através da violência na apropriação de outros corpos, na tentativa de reconstituição da terra, do maldizer sobre a morte de Severo com a morte de Salomão. Aí, só citando, Salomão havia aparecido quase degolado, caído numa vereda no meio da mata, mas não muito distante, na margem do rio Santo Antônio. O grande mistério sobre o qual discutiu no momento em que adentrou a casa, a cova, uns disseram que surgiu do dia para a noite, outros disseram que ela foi crescendo com o passar do tempo, mas que não parecia feita de mãos de homem. A Rita Pescadeira dizendo: são tantas noites cavalgando a terra para o fogo que as mãos de Bibiana estão laceradas. Quando deixa o seu corpo pela manhã, ela cuida das palmas dormentes e castigadas com bolhas e feridas surgidas de nossa guerra. Diferentemente de Donana, que age
por si só, vamos dizer assim, Bibiana e Belonísia são cavalgadas, elas têm no corpo, eles usam, Itamar Vieira usa o termo cavalgar, que é possuída pela Rita Pescadeira, que faz essa vingança, tanto pela morte de Severo, pela questão da terra mesmo, por como o povo é tratado, degolando Salomão. Então, a Rita Pescadeira, ela possui Bibiana para fazer a cova e Belonísia para degolá-lo. Então, aí a gente vê essa questão do sobrenatural mesmo, do que eu chamo de insólito no caso, né? Mas, apesar disso, a consequência, ela é uma consequência de uma realidade, a consequência e como eu posso dizer, o que induz a vingança, né? São parte da realidade factual. Pois bem, acreditamos que conhecemos o mundo real pela nossa experiência. Mas a medida da realidade é estabelecida a partir de determinado sistema sobre diferentes paradigmas científicos. Segundo Eco, tendemos a achar que a ficção descreve um mundo que tende a acertar tal como é, em confiança. Mesmo no mundo real, todavia, o princípio da confiança é tão importante quanto o princípio da verdade. Então, é isso, a gente parte a gente tem a ficção, então a gente tende a acreditar que aquilo é de fato real. Se partimos da premissa que mitos, como René Giraldo diz, são registros precisos de acontecimentos reais ou históricos e que, no fundo, não passam de representações distorcidas de tais ocorrências, cairemos na armadilha de acreditar que certos acontecimentos são falsos e, portanto, menos confiáveis ou verdadeiros. Então, se a gente passa a ver o que acontece na obra como um mito em si, a gente vai começar a desconfiar que aquilo, Rita Pescadeira realmente entrou em Bibiana e não sei, a gente vai começar a questionar questões que não deveriam ser questionadas, no caso, né? Que às vezes é o que nós fazemos quando a gente tem um mito. Inegavelmente, aspectos do mito descrito por Eliade são narrados em Torturado, como, por exemplo, o valor apodítico do mito é reafirmado pelos rituais, a rememoração e a reatualização do evento primordial que ajuda o homem primitivo a reter o real. E aí o fato é que alguns aspectos do mito são, de fato, narrados na obra, que é essa questão do rito, a própria questão da cura. Então, a gente fica meio nesse vai e não vai, né? Aí eu trouxe rapidamente, eu nem vou ler, mas falando sobre um ritual, que é o Zeca Chapéu, que era de Santa Bárbara, que ele está esperando para receber Iaçã, né? E aí mostra como aquilo como o ritual é feito mesmo, e aí fazia porque era sua obrigação, compromisso que havia assumido quando se curou da loucura e se fez santo na casa de João de Lagedo, em Andaraí. Então, é uma questão muito específica do mito, assim, a tradição de passar de geração em geração, enfim. Para compreender a essência agora, já passando um pouco adiante, aí eu tento correlacionar essa questão com o imaginário. Para compreender a essência desse imaginário específico que se ficcionaliza nessa obra, podemos ver como fictício e imaginário articulam-se de forma interativa e organizada no processo de constituição, especificamente aqui na parte insólita da narrativa. De acordo com Weiser, o fictício e o imaginário interagem entre si, regulada pelos atos de fingir, reformula o real e, consequentemente, interfere na compreensão da realidade. É nesse sentido que os elementos insólitos que aparecem no romance ultrapassam o mundo real, mas ainda assim fazem parte ou são advindos deste mundo, tornando-se a ficção a recriação do real
coisa do imaginário. Carla, 13 minutos. Sim. O imaginário sobre os encantados, por exemplo, se propaga, ultrapassa os limites do tempo e de espaço. O místico garante o equilíbrio entre os seres humanos e entidades, e o que passa na narrativa de geração em geração, e é, assim, a força fundante da história. Rita Pescadeira, entretanto, é um personagem vindo do imaginário coletivo. Ela, de fato, existe como encantada na realidade vivencial, mas ainda assim é fruto do imaginário do autor. Aí aqui eu falo dessa questão do espaço diegético, do próprio tempo diegético, que daí o Itamar vai utilizar para encaixar a Rita Pescadeira. E aí eu estou nesse que eu pensei há pouco tempo, que é nesse impasse, que um elemento insólito ficcional, no caso, por exemplo, a Rita Pescadeira, que é um elemento estruturante fundamental para a elaboração dos acontecimentos insólitos na narrativa, é advindo da realidade factual, mas seu caráter nessa realidade é também insólito, só que apoiado no mito, que, por sua vez, são registros precisos de acontecimentos reais ou históricos. Bem, eu acho que é isso. Como eu disse, a gente está no início ainda, mas é um esboço do que possa vir a ser o trabalho final. Isso é um pouco das referências que eu utilizei para a apresentação dessa comunicação. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Nós vamos, então, pedir para a Tatiane dos Santos Magalhães, se ela for fazer uma projeção, já quiser testar, Tatiane. Tatiane vai apresentar para nós o Entretopia na Vida Após a Morte, Nada Celestial, da série Upload. Tá tudo ok, Tatiane. Bem, já está projetado. Boa tarde. Eu sou Tatiane, faço mestrado na UERJ, em Literatura Brasileira. Meu orientador é o professor Flávio Garcia. O que eu estudo no mestrado não é necessariamente o que eu trouxe hoje para o simpósio aqui na Abrali, que eu estudo o monstro na obra de Rômulo Fonseca, mas a utopia, a distopia, essa relação sempre me deixou um pouco curiosa. Eu sempre quis entender como uma única obra pode ter os dois, mas acabam categorizando ela, na maioria das vezes, como distopia apenas. Então, eu escolhi a série Upload, que é uma série da Amazon Prime, que estreou em 2020, teve a sua segunda temporada agora, em 2022. É ficção científica, mas é uma comédia, de certa forma, porque ela realmente vai te fazer rir em alguns momentos e, às vezes, você ri de desespero, essa é a verdade. Mas é uma comédia, até porque os produtores, os criadores, eles são conhecidos por fazerem comédia, então Parks and Recreation, The Office, então é uma comédia. Mas às vezes bate uma tristeza, uma bad, porque a vida é estranha e o Upload faz questão disso, de mostrar isso. Então, para contextualizar um pouco da série, ela discute com humor a possibilidade das pessoas, antes de morrerem, conservarem suas consciências no mundo virtual que vai ser chamado de Lakeview. No decorrer da série, a gente vai descobrindo aos poucos, principalmente na segunda temporada, que há outros resorts virtuais, se a gente pode chamar dessa forma, só que o foco vai ser em Lakeview. O foco de Upload vai ser, pelo menos por enquanto, como eu falei, a gente está na segunda temporada, é Lakeview. É uma espécie de extensão digital da vida, evitando assim o derradeiro fim, o que à primeira vista poderia ser considerado uma tecnotopia, ganha áreas de distopia no decorrer da série, porque no início tudo são flores. A gente começa em 2033, é um futuro não tão longe, daqui a pouco, basicamente, e a expectativa de vida vai além da existência, só que é para quem pode pagar. Antes da morte, vai ocorrer o upload, a pessoa está entre a vida e a morte, aí ela decide conservar sua consciência nesse espaço, fazer upload em Lakeview, nesse software, não é? Lakeview é uma espécie de resort virtual que vai armazenar essas consciências, tudo é administrado pela Horizon, que é uma gigante da tecnologia,
Pessoas vivas, além dos anjos virtuais, também podem ter um avatar em Lakeview a fim de interagirem com os residentes do local. Por quê? Quem controla isso tudo são os anjos virtuais. São pessoas vivas que trabalham, são programadores, e eles trabalham na Horizon. Então, eles são meio que anjo da guarda dessas consciências que estão vivas em Lakeview. Eles comem comida digital, eles jogam golfe, eles viajam, eles mudam as estações do ano. É uma coisa bem utópica, é um paraíso, literalmente. Então, os moradores podem ter o que desejar e até mesmo um bebê. É possível mudar o físico, você pode ficar super forte, super magro, gordo, o que você quiser, ela tem. Pode escolher a estação do ano, que você vai ter lá um termostato feito do ar-condicionado, só que para você escolher outono, inverno, verão. E pode até mesmo, como eu falei, ter um bebê digital. Isso foi apresentado na série na 2ª temporada. Tudo que se faz em Lakeview consome dados, que vão de ilimitados até o plano básico. E aí a gente vai começar a caminhar e ver que o paraíso não é tão paraíso assim. Alguns produtos devem ser comprados pelo aplicativo do software. Então, você está lá na sua pós-vida, você está lá na sua morte, e você é bombardeado a todo momento por anúncios, que a pessoa anuncia um carro, anuncia um novo sabor de sorvete, ou até mesmo anuncia a possibilidade de você ter um bebê digital. A tecnologia está presente em todos os espaços, seja vigiando ou oferecendo produtos. Por que vigiando? Porque eles são monitorados 24 horas por dia. Os anjos têm acesso até mesmo aos sonhos que eles têm. Eles sonham. Até os sonhos que eles têm em Lakeview, o anjo tem acesso a isso. Até no decorrer da série, a gente vê que os anjos podem alterar até mesmo o sonho das consciências lá hospedadas. Nem todas as pessoas querem carregar suas consciências em Lakeview, pois acreditam ser uma blasfêmia. A gente também vê isso, há um debate religioso ainda não muito bem aprofundado, mas até o pai de uma das personagens principais, a Nora, que é um anjo que trabalha na Horizon, ele é contra o upload. A mãe dela já faleceu e morreu mesmo, e ele não quer conservar a consciência dele lá, apesar dela muito insistir, até porque ela trabalha na Horizon, mas ele não quer, ele é contra, tem todo um debate sobre isso. Outras querem, mas não podem pagar, situação que gera desequilíbrio e revolta. Outras utilizam suas economias para pagar por um espaço mais humilde, que são conhecidos como os 2 gigas. Eles vivem numa espécie de porão que é basicamente uma prisão. Se a gente fosse na escala do Titanic, eles são lá o fundo do fundo, e se tivesse mais fundo, seria eles. Porque se em Lakeview você tem vistas paradisíacas, inúmeras possibilidades, na verdade, a possibilidade ilimitada de fazer qualquer coisa, nos 2 gigas, além de você não fazer nada, quando os seus dados acabam, você paralisa. Você fica literalmente paralisado até o mês virar e você descongelar. Aí a utopia vai acabando. Muitas pessoas, né, protestam para que Lakeview libere o software para outras empresas de tecnologia, como a Freon, que é uma das empresas que trabalha para que existam outros campos para upload, de preferência gratuitos. A gente vê até na série uma cena em que inúmeras pessoas estão numa fila para conseguirem uma vaga gratuita. É quase a fila de alguma assistência social, que a gente vê todo dia que liga o jornal, é basicamente isso. E eles estão nessa fila para conseguirem uma vaga em um desses resorts, para manter as consciências. E muitas praticam até o que eles chamam de suicídio assistido. A pessoa não está nem na possibilidade de morrer, mas ela já se mata, digamos assim, para conservar a sua consciência, porque ela conseguiu uma vaga. E algumas fazem parte do grupo rebelde. Existe um grupo rebelde anti-tecnologia, que são os LUDs, que é o movimento ludista, que vive em um lugar remoto, sem nenhum tipo de tecnologia, e eles odeiam a ideia do upload, eles protestam contra isso. Então, com base na série, basicamente, não dá para falar toda a série por causa do tempo, isso vai, obviamente, ser melhor trabalhado no artigo, mas com base nessas características da série, nós fizemos um destaque, uma diferença, digamos assim, entre a utopia e a distopia, para entender como a utopia passa a ser distopia e como as duas podem trabalhar juntas no único universo. Então, na utopia, a gente tem esse não lugar, que é essa projeção utópica, esse espaço idealizado, que é acessível para aqueles que se enquadram no projeto, ou seja, há uma ideia de
igualdade, mas literalmente todos iguais. É um espaço utópico que evita contato com o mundo exterior, porque esse contato pode trazer a corrupção. Tudo é regrado e previsto, porque há um ideal. Então, se você sai do script, você põe em risco o sistema. É uma sociedade homogênea, todos os desejos são satisfeitos, é mais ou menos o que a gente vê em Lakeview, o que você quer, você tem. É uma perfeição estática, pois nada pode ser alterado. Qualquer possibilidade de mudança vai pressupor uma imperfeição. Porque se eu tenho que mudar isso, a coisa já deixa de ser perfeita. Quem controla se antecipa aos desejos e ações humanas. Ao bem-estar e à confiança, todos confiam em quem projeta o lugar. Há uma supressão da história, porque justamente por ela ser esse não lugar, ela não está em nenhum momento histórico, geográfico. Então, você não vai conseguir localizar essa utopia num espaço temporal definido. Todos vivem em segundo plano. Então, eu vou eliminar o que pode ameaçar o projeto, porque se eu busco a perfeição, eu elimino aquilo que poderia pôr ela em risco. Então, o projeto deve ser compartilhado, ou seja, concordado por todos, não há falhas. Só que nem todos vão se enquadrar no projeto, nem todos vão aderi-lo, nem todos vão concordar, então vai se criando um resíduo. E esse resíduo é o que vai cair na distopia. Na verdade, é o que vai fundar a distopia. Para ela existir, eu precisei ter antes uma ideia de utopia. Eu tenho algo, eu idealizo esse lugar que está sempre à minha frente, eu nunca alcanço, mas eu idealizo. Só que para evitar que ele não se concretize, eu começo a dispersar aquilo que me incomoda. Tipo a República, eu começo a dizer, isso não vai porque não dá certo, isso também não vai, eu começo a jogar fora. Então, é uma utopia para mim, porque me satisfaz, mas para quem eu estou descartando, não é nada utópico. E aí entra a distopia, que é esse lugar ruim, ou lugar de defeito, ou lugar errado, que é o que sobra na utopia, no nosso entendimento, é aquilo que sobra na utopia, o que não se enquadra nela cai na distopia. Então, é um espaço hostil para determinado grupo, que isso fique claro. Se você é excluído da utopia, você está na distopia, logo você é hostilizado. É um cenário de opressão, porque a intenção do projeto, lá da utopia, vai ser aniquilar o que sobrou, porque ele é a marca negativa. Na concepção, é o que impede a concretização da utopia. Então, há uma inversão dos valores utópicos, porque a desigualdade, o regime de classes fica muito bem marcado, que é o que a gente vê no decorrer em Lakeview, porque nos primeiros episódios você entende que é o paraíso e parece que aquilo é para todo mundo, só que aí você começa a acordar, digamos assim, e ver que não é para todo mundo, porque tem uns 2 gigas que estão lá escondidos no porão e nem tem acesso às partes glamurosas ou caras de Lakeview. Eles têm que ter um passe para subir, porque eles ficam embaixo. Então, há o desregramento, tudo é imprevisível, é uma sociedade heterogênea, os desejos conflitam e nem todos são realizados. A tecnologia utilizada é para controlar, para vigiar, para orientar e para punir. Ela é onipresente, ela está em todo lugar, em todo momento, como a gente vê em Lakeview, como a gente vê em Upload. Rola medo e desconfiança, obviamente, e o processo histórico contribui para a realização da distopia. Por quê? Ela está em determinado tempo e espaço, e ela é influenciada pelo processo social vigente. No caso, é a tecnologia que nós temos hoje que vai influenciar a possibilidade de um upload, a possibilidade desse pós-vida virtual, dessa conservação da consciência. E as falhas no projeto utópico vão gerar utopia, como a gente já disse. Sendo assim, analisando os 2 aspectos, o utópico e o distópico, entendemos que Upload apresenta traços tanto da utopia quanto da distopia. É uma perfeição imperfeita, tudo dentro do mesmo pacote, partindo da ideia de que nem tudo é bom ou ruim todo o tempo, como a gente bem vê na série, ou para todo mundo. Até mesmo os 2 gigas, tem os momentos que eles já aceitam, é isso. E como eu falei, tem gente que faz esse suicídio assistido porque ela conseguiu uma vaga. Ela sabe que vai para os 2 gigas, porque é o espaço mais barato ou gratuito, mas ela aceita ir para lá para conservar sua consciência. É uma coisa assim, é bem surreal, quase insólito, mas ela aceita e vai. Então, o que a gente chama disso, dessa dualidade, como uma coisa pode ser boa e ruim ao mesmo tempo, e por vezes para a mesma pessoa. Então, a gente chama isso de entretopia.
porque é algo que está no mesmo discurso, por vezes na mesma sentença, no mesmo momento, e ela oscila, por vezes sutilmente, entre utopia e distopia. Então, você está sempre ali no limiar, você está entre um e outro. Então, a gente chama de entre-utopia. E como funciona em Upload exatamente essa entre-utopia? Então, Upload é uma projeção utópica, como já foi dito, mas que descarta no porão os que não se encaixam na utopia. Aqueles que não se encaixam no projeto perfeito imaginado, que é Lakeview, eles vão para o porão. E quem está em Lakeview não precisa ter acesso a eles, não tem contato a eles. Tem até uma passagem de um episódio da segunda temporada e que uma das moradoras do 2 Gigas, ela aparece por uma janelinha que tem embaixo, assim, perto do refeitório de Lakeview. Aí Nathan, que é o personagem principal, até fala com ela que não sabia que aquela telinha existia, que aquele espaço existia. Aí ela fala que é algo novo, que o pessoal que organiza, né, da Horizon, colocou para que o 2 GB sentisse meio que inveja do que está acontecendo lá em cima e pedisse para suas famílias um upgrade. Então, quer dizer, é tudo comercial, é aquela propaganda, aquela publicidade. É tão real, como eu falei, é tão real que você ri de nervoso, basicamente. É um espaço idealizado. Oi, perdão? Já foram 13 minutos. Ah, ótimo, vou correr. É um espaço idealizado e hostil ao mesmo tempo, promove a igualdade, mas trabalha em regime de classe, permite o contato com o mundo exterior. Ao mesmo tempo, exerce supervisão, o que não vai evitar a corrupção, que a gente vê no decorrer da série. Tudo é regrado, previsto, mas, ao mesmo tempo, esses próprios anjos vão começar a infringir as próprias regras. Eles se antecipam aos desejos de ações humanas, mas entram em conflito quando os residentes questionam o sistema segregador. A tecnologia é onipresente, como a gente já viu, e o projeto, a princípio, contribui para o surgimento de grupos rebeldes que visam se distanciar dessa realidade ultra-tecnológica ou começam a exigir que todas as pessoas tenham direito a ela. Então, para encerrar, né? O Upload, à medida que revela a possibilidade de um pós-vida ideal, ou seja, uma alternativa à morte real, que mantém, de certa forma, as pessoas vivas e com infinitas possibilidades de realizações, provoca o desencanto e a angústia, com a visão de um espaço que replica as desigualdades e frustrações da sociedade moderna. Então, escolhi para encerrar uma citação de Epicuro, que vai totalmente contra a ideia que a gente veio Upload, porque ele diz que a morte não é nada para nós. Pois quando existimos, não existe a morte. E quando a morte existe, não existimos mais. Então, a gente diria o que para Epicuro? Bem-vindo ao futuro, né? Então, gente, da minha parte é só. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Muito boa apresentação também. E agora, Ana Paula Roesler Legge, As Horas Vermelhas, para que serve as mulherzinhas? Uma análise de referencialidade. Boa tarde a todas e todos. Me ouvem bem? Sim. Bom, eu sou aluna do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas e eu vou tratar no meu trabalho um recorte, na verdade, do que é o meu trabalho com as distopias escritas por mulheres. Eu trabalho com 5 obras na minha tese, eu sou aluna do doutorado, estou entrando agora no doutorado. E vou trazer um pouco dos meus estudos sobre as Horas Vermelhas em contraste com Mulherzinhas, que é uma obra bem mais antiga, né? A partir da referencialidade. Então, eu vou trazer primeiro um pouquinho sobre as 2 obras, depois eu vou falar sobre a questão da referencialidade que aparece nas Horas Vermelhas, as contribuições entre os 2 gêneros, né, entre o romance histórico e a distopia, e um cotejo entre as personagens dos 2 livros. Por fim, eu vou falar da minha proposta de leitura, né, um dos vieses. Eu não costumo trabalhar com literatura comparada na minha área, mas é impossível olhar para a obra das Umas sem olhar para a obra da Alcott. Então, é isso. Vamos ver se eu consigo fazer isso em 15 minutos. Bom, a gente parte, então, na verdade, da Carvalhal, né, que vai trazer
a questão do intertexto, né, que é a investigação das relações entre esses textos acaba se tornando uma chave de leitura e uma forma de problematizar. E a ideia aqui, no cotejo entre as duas obras, é entender como é que essa referenciação à obra da Alcott modifica a interpretação do leitor para as Horas Vermelhas. Tá? Eu não vou ler os slides, eu trouxe eles, vocês mesmos podem ler, eu não vou ler isso aqui, e eu vou explicando ao longo da comunicação, que acho que fica mais dinâmico. Tá? Então, o objetivo desse meu trabalho era entender como é que essas semelhanças que ocorrem entre as obras, não só da referencialidade, mas a partir dela, contribuem, então, para a diferença de sentido, para a produção de sentido, de obras que são, na verdade, de gêneros diferentes e de séculos diferentes também. Entrando, então, nas Horas Vermelhas, a obra no Brasil ganhou o subtítulo de Para que servem as mulheres. Depois, agora também, no inglês, ela vem sendo publicada com esse subtítulo também, essa obra de 2018, tá? E ela vai contar a história de 5 mulheres, 4 mulheres que, na verdade, fazem parte do enredo no presente, e uma outra mulher, a Eivor, que é uma exploradora do século XIX, tá? Então, as histórias, na verdade, acontecem paralelamente. Então, a gente tem a Susan, a Roberta, a Matilda e a Jean, que são das Horas Vermelhas, que são as personagens que vão contar, então, os dramas aí que elas estão enfrentando com relação à reprodução, com relação a casamento, né? E trazem isso para dentro da obra. A história da Eivor, ela é contada à parte, em capítulos à parte, cada uma das personagens vai receber um capítulo ali no livro, e elas não são identificadas pelos nomes no início da obra. A gente tem... eu não sei se exatamente o papel social seria uma boa nomenclatura para isso, mas elas são representadas pelo que elas fazem socialmente. Então, a gente tem uma reportada como a mãe, o outro capítulo é a esposa, o outro capítulo é a filha, e a Jean é identificada como a reparadora. Né? Então, essas mulheres não têm nomes no início da obra, o leitor vai alcançando essas informações ao longo da leitura. Já Mulherzinhas, a gente tem aí a obra da Alcott em 1868, então é uma obra bem mais antiga, né? Também vai tratar da história de 4 mulheres, da Meg, da Beth, da Jo e da Amy, que são irmãs, né? Só que esse é um romance de formação que vai acompanhando, então, a vida dessas meninas na transição da adolescência para a vida adulta. A publicação dessa obra, na verdade, de início foi em 2 partes, né? A Alcott publicou a primeira parte da obra tratando da adolescência dessas 4 meninas, e a segunda parte foi publicada no ano seguinte, falando, então, sobre elas como adultas. Na verdade, a título de análise, a gente vai entender a obra como uma coisa só, tá? Pelo menos nesse trabalho aqui, vamos falar disso. O que acontece? Essas meninas vão crescendo ali pós-guerra, né? E a gente vai acompanhar, então, as relações delas de casamento, os dramas também do ser mulher naquela época. A obra da Alcott foi considerada uma obra feminista para a época, que também é o caso das Horas Vermelhas, né? E aí eu vou trazer um pouquinho, então, sobre a referencialidade no texto. No texto das Umas, ela traz já em uma das falas das personagens dela, a gente tem a Ro, que é uma personagem que quer a todo custo engravidar, e ela é cerceada pela lei. A gente está vivendo, então, num ambiente em que os Estados Unidos impõem leis contra aborto, né? Que, na verdade, tem muita relação com o momento histórico que eles estão vivendo agora, e essas restrições também se estendem
para a questão de adoção, né? Você precisa ser casada para poder adotar um filho. Então, a Rô vive esse drama na vida dela e ela tem uma visão bem diferente sobre o casamento. Em uma conversa com uma amiga que é escritora, a escritora traz nessa conversa a citação direta da obra da Alcott, né? Elas estão conversando sobre uma publicação da escritora, ela está contando lá a história, então, de que ela escreveu uma publicação em que ela vai falar ela escreve um romance, né? E conta essa história, então, de que a menina se apaixona pelo homem pelo sobrinho do marido dela, ela é casada, e ela conta essa história na obra dela. Bem, o que acontece? Durante essa conversa entre elas, essa citação acaba trazendo o intertexto das mulherzinhas para a obra, e a partir disso a gente vai, então, discutir a questão dos gêneros, a questão das influências de sentido ali, né? Por que citar mulherzinhas? O que as mulherzinhas têm a ver, afinal, com a obra das Umas? Aqui eu trago uma citação, então, da Samoyô, né? Ela fala que a citação sempre faz aparecer a relação do autor que cita com a biblioteca, assim como a dupla enunciação que resulta dessa interseção. Esse conceito é importante na medida em que tanto as horas vermelhas vão influenciar na leitura de Mulherzinhas, quanto Mulherzinhas vão influenciar na leitura de As Horas Vermelhas, dependendo se o leitor vai ter acesso a esse primeiro livro ou não. A gente vai ter uma perspectiva diferente de leitura. Ao mesmo tempo, a gente tem dois questionamentos que são levantados pela referencialidade, que são o distanciamento temporal entre as obras, né? Para que eu vou referenciar uma obra de quase 200 anos na minha leitura? E a questão da interpretação, como é que a leitura de Mulherzinhas vai contribuir na leitura das Horas Vermelhas. Então, a Samoyô vai falar da questão da memória literária, né? Que esses movimentos e passagens da escritura na sua relação consigo mesma e com o outro, não há separação entre a obra e o conjunto da cultura. Então, aqui existe uma ponte entre as duas obras. Pensar diferente a história dessa memória da literatura é servir-se da tensão entre a retomada e a novidade, entre o retorno e a origem, para propor uma poética de textos em movimento. Bom, quando a personagem traz a Mulherzinhas para dentro do texto, dizendo, Deus, isso não é Mulherzinhas, Enzo é um garanhão do Brooklyn, as suas bombachas estão quase estourando. Ela está falando, então, de um outro tipo de contexto, né? Rebatendo a questão do romance, né? Com a Rô. E a Rô, inclusive, questiona, o amor romântico não pode ser o único propósito da vida de uma mulher, né? Então, eles falam, na conversa delas, elas falam de uma quebra de expectativa literária, tanto no romance de Mulherzinhas, quanto no romance dessa escritora fictícia, que aparece na obra. E a referencialidade na obra da fala, na fala da Penny, ironiza as relações de casamento e o amor romântico apresentados em Mulherzinhas, em contraste com a história da própria Jo, né? Que não casa, que quer só ter filhos e que não acredita em amor romântico. Para Penny, que é essa outra personagem, a quebra de expectativa gerada pelo casamento de Jo, Meg e Amy não é relevante. Então, o discurso literário que retoma o universo da Alcott discute o nível estético, composicional e o próprio discurso ideológico da Rô, da personagem da Rô. Passando, então, para gêneros, a gente tem ali o romance de formação e a distopia, e aí eu busquei investigar quais são as relações, então, por que fazer relação com o romance de formação e que contribuições isso teria para a leitura do romance das Umas. Então, segundo Claeys, o gênero distópico procura nos avisar
ou educar sobre alguma coisa presente no presente da vida real, ou possíveis desdobramentos daquele presente em consequências futuras, né? Então, essa seria a função da obra da Alcott, tá? Quando eu falo em romance histórico, eu estou trazendo um romance de formação. Quando eu falo da obra das Mulherzinhas, eu estou falando, então, do crescimento dessas jovens até se tornarem mulheres. E, ao longo da obra, a gente vê que em Mulherzinhas, uma das expectativas de Mulherzinhas é o casamento. Então, ainda que o objetivo desses gêneros não seja o mesmo, eles acabam sendo unidos por essa intertextualidade provocada pela referencialidade, e constituem um contínuo que permitiria a leitura de Horas Vermelhas como um aviso de retorno a esses valores do século XIX. Né? Então, para Russell, o romance, como o romance de Zumas, recontextualiza tanto os processos de produção e recepção, né, do leitor, como o próprio texto dentro de toda uma situação de comunicação que inclui os contextos sociais, ideológico e histórico, assim como o estético. Então, eu estou trazendo para dentro de Horas Vermelhas um aviso de retorno à maneira, à forma de vida de 2 séculos anteriores. Rapidamente eu vou falar aqui sobre as personagens, que eu acho que o meu tempo está estourando. 13 minutos. Tá bem, obrigada. Eu vou falar, na maior parte, sobre a Jo e a Ro, que não tem coincidência só no nomezinho curtinho, né? Que são, das 8 personagens, são as que mais têm pontos em comum ali. Eu tenho a Jo, que é uma escritora, a Ro é uma biógrafa, portanto, também uma escritora. As duas são professoras, as duas anseiam por filhos, não acreditam em casamento, embora a Jo, no final da obra, acabe se casando, a Ro não. Tá? A Jo, no início da obra da Alcott, tem 15 anos, a Ro já é uma mulher mais madura. Ambas têm a questão do cuidado com o irmão mais novo, a Jo cuida da Beth quando ela está doente, a Ro também cuida do irmão dela, o irmão dela tem problemas com drogas e acaba falecendo, então, na verdade, as duas perdem os irmãos, né? Tanto a Jo quanto a Ro. As duas têm um perfil mais independente nas obras e nenhuma delas tem aspiração romântica. Eu acho que essas duas personagens são as que mais se aproximam por semelhança entre as duas obras. Tá? Depois, a gente tem a Meg e a Susan, tá? Que tem bem menos pontos de confluência. As duas são casadas com professores, têm um casal de filhos, e a história delas gira em torno do conflito com o casamento, né? A Meg, mais porque quer ser mãe, quer ser uma boa mãe, uma boa esposa, e a Susan, o contrário, na verdade, elas são antagônicas nesse sentido, e também a relação com os filhos, né? A Meg está sempre procurando ser uma boa mãe, e a Susan tem essa coisa de quanto mais tempo ela puder passar longe dos filhos dela, ela agradece. Também é uma construção interessante de antagonismo. Depois eu tenho a Beth, tenho a Amy e a Mary, as duas são as mais jovens da trama. As duas são representadas por viagens, né, que trazem mudanças. A Amy viaja a título de educação e a Mary viaja para procurar um lugar para fazer um aborto de forma que ela possa, porque no país dela ela não pode, né? Ela cruza a fronteira do Canadá tentando, em busca de um aborto, e quase é presa por causa disso. E as duas buscam um rompimento com o passado. Por fim, eu tenho a Beth e a Jean. A Beth é a irmã mais nova, né? E a Jean é a que é perseguida por bruxaria num livro contemporâneo, que também acaba trazendo, remetendo a outros momentos históricos. O que elas compartilham são o amor pelos animais, a preferência pelo silêncio, então as características de personalidade das duas são bem semelhantes, e as duas acabam sendo, então, os pivôs
que costuram as outras personagens juntas, né? São as tramas giram em torno da Beth e da Jim, que são personagens dos 2 livros. Então, como proposta de leitura, nesses 3 vieres de contribuição da intertextualidade, o que acaba acontecendo é que essas outras 8 personagens acabam se entrelaçando, né? Então, isso não é mulherzinhas na fala da personagem, mas poderia ser. E eu acho que é isso que o texto acaba sugerindo, né? O casamento, passado quase 2 séculos, do universo da Alcott, segue acenando como uma alternativa para a resolução dos anseios femininos, porque é a única saída para Jo ter o filho que ela tanto quer, para Ro ter o filho que ela tanto quer. Então, esse novo sentido é possível gerado pelo cotejo entre as obras frente aos temas, personagens e gêneros. Através do contraste entre as obras, observa-se como uma obra contemporânea pode ressignificar temas e ansiedades antigas a partir da referencialidade. As personagens de uma refletem diretamente na compreensão que o leitor faz das personagens de outra, e continuidade entre gêneros revela um retorno e contestação ao passado, que por vezes se mostra presente. Então, a obra das Umas, na verdade, usa o passado como maneira de sinalizar um presente perigoso. Ana Paula, se você puder encerrar, por favor. Certo. Eu agradeço. Muito obrigada por uma apresentação tão consistente. Espera aí só um instantinho, deixa eu localizar aqui minha... Agora, nós chamamos a Ana Clara Albuquerque Bertucci, nossa grande amiga, vai falar sobre Mundos Possíveis e um Labirinto do Fauno, de Cornélia Funke e Guilherme Del Toro. Clarinha, seja muito bem-vinda, amiga. Muito obrigada. Deixa eu só apresentar. Tá todo mundo ouvindo e vendo, né? Sim. Bom, meu nome é Ana Clara, eu sou aluna da pós-graduação da Unesp, e esse aqui é um recorte do meu mestrado, né, que eu analisei a obra O Labirinto do Fauno, e aí eu peguei algumas possibilidades de espaço dentro da obra do Guilherme Del Toro e da Cornélia Funke. Então, eu vou tentar passar de uma forma breve por esses vários espaços que a obra vai separando. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Espanha, né, a história vai passar na Espanha, em 1944, e aí pensar que a gente está no finalzinho da Guerra Civil Espanhola. Então, a gente vai ter um personagem, que é o Capitão Vidal, que ele vai para uma floresta, onde ele vai encontrar diversos rebeldes, e a função dele, né, que ele fala, é libertar a Espanha, matar a maioria desses rebeldes e conseguir deixar a Espanha livre, né? E aí é muito interessante porque a gente vai ter uma ambiguidade dessa floresta, tanto como ela é a potencialidade para esconder, como também escancarar, né, as diversas possibilidades, e aí ela esconde esses rebeldes, mas ela propicia que o Capitão Vidal pegue a nossa personagem principal, que é a Ofélia, né? E aí eu gosto muito de pensar que a Cornélia Funke e o Guilherme Del Toro trouxeram, né, como definição para essa floresta, que é uma floresta que guardava histórias antigas, e as suas árvores traçavam as raízes dos ossos dos mortos e alcançava as estrelas com os galhos. Então, a floresta ela vai trazer diversas histórias, né? Eu vou tentar trazer aqui as principais. Bom, essa floresta vai ser esse espaço múltiplo, ela vai carregar diversas simbologias, porque é dentro dela que a gente vai ter o labirinto, que é inclusive o título da obra da Cornélia e do Guilherme. E a Ofélia, que é a personagem principal, né, que é uma criança, ela vai chegar com a sua mãe, a Carmen, durante, né, esse fascismo que está acontecendo na Espanha, porque a mãe se casa com o Capitão Vidal e ela está grávida. E aí a primeira cena que a gente vai ter é da floresta, da Ofélia adentrando essa floresta, né, e já
de praxe, ela já vê, então, 3 fadas, né? Ela já começa a ver todo o movimento do insólito acontecendo dentro dessa floresta. E essa floresta, ela vai brincar muito com isso, né? Ao mesmo tempo que ela vai trazer esses elementos do insólito, ela vai trazer um elemento muito real, que é a guerra. Então, sempre esse conflito entre real e insólito que vai acontecer ao longo de todo o romance. E essa floresta, ela vai ocultar diversos segredos e histórias muito antigas, até porque o labirinto ele foi criado com uma finalidade de trazer a alma da Ofélia de volta para aquele lugar, porque a Ofélia ela é uma alma antiga que fugiu de um reino do subterrâneo. Então, o pai dela, nesse reino, pede que abra esse portal para a alma dela poder voltar para o reino do subterrâneo. Então, a Ofélia, ao mesmo tempo, Ofélia e Moana, né? E aí, pensando nisso, a gente começa a pensar nos espaços lisos, espaços estriados do Deleuze e do Guattari. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o espaço liso, ele é o espaço que se metamorfoseia, né? Ele é um espaço que é extremamente mutável. E aí, o labirinto em si, a floresta em si, é um espaço que o tempo todo está mudando, né? Ele vai depender muito do personagem que vai estar dentro dessa floresta. Se for o Capitão Vidal, a floresta geralmente dificulta muito para que ele chegue até os rebeldes. Agora, quando é a Ofélia, geralmente a floresta se abre para receber essa menina. E a gente vê muito isso também, dessa metamorfose no espaço, inclusive quando a Ofélia vai cumprir, né, a sua última missão, que é levar o seu irmão pro fauno. E aí ela se perde dentro do labirinto, e o labirinto e a floresta juntos, né, vão abrindo os caminhos para ela poder passar. Ao mesmo tempo que ela passa, o Capitão Vidal também passa. Então, esse espaço liso, ele vai ser visualizado no labirinto, ele está dentro da floresta, por quê? Porque ele é um espaço extremamente transitório, né? Ele vai ser usado para causar medo, incerteza, insegurança. E, ao mesmo tempo que ele está trazendo tudo isso, lembra que eu falei da dualidade? Ele vai trazer também a ideia de coragem, de salvação, de redenção. E o espaço estriado, né? O espaço estriado é o espaço vivido pelo Capitão Vidal. Tudo aquilo que tem a ver com o Capitão Vidal é um espaço estriado, um espaço extremamente organizado, né? E aí, essa organização compactua muito com a ideia da utopia que é trazida pelo Michel Foucault, que vai falar posicionamentos em lugar real. São posicionamentos que mantêm como espaço real da sociedade geral, de analogia direta ou inversa. Né? Nesse sentido, a utopia está relacionada a lugares organizados. E por que eu falei que é o lugar do Capitão Vidal? Todos os espaços que a gente vai ver o Capitão Vidal entrando, ele vai ser ordenado. Porque o Capitão Vidal é uma pessoa muito metódica. Né? Ele é mau porque ele segue diversos métodos. Né? Então, ele está sempre limpando o relógio, ele está sempre organizando todas as ferramentas de tortura, e aqui eu coloquei um trechinho que vai causar bem com isso, né? O Capitão Vidal tirou a camisa, o cigarro pendendo dos lábios. Tarta, que é um dos rebeldes que vai ser, né, torturado e depois morto, se perguntou se tinha feito isso só para não sujar a peça com o seu sangue. É melhor você começar a me contar tudo. Mas, por garantia, trouxe algumas ferramentas, só coisinhas básicas. Vidal pegou um martelo, organizar os objetos na mesa velha de madeira. Então, todos os espaços habitados por Vidal são espaços extremamente organizados, diferentemente dos espaços em que a Ofélia, né, vai ser ambientada. E aí, pensar nesses espaços é pensar nas 3 tarefas da Ofélia. A primeira tarefa é ela ir numa figueira, né, que está adoecendo, porque existe um sapo muito grande que mora dentro dela, e ela precisa fazer com que esse sapo ele coma 3 pedrinhas mágicas. E aí a gente vai ver que sempre que há a descrição dos espaços vinculados à Ofélia, esses espaços são extremamente agonizantes. Né? Então, são espaços criados para que a menina se sinta claustrofóbica, para que ela sinta medo, angústia, são espaços extremamente escuros. Para quê? Né? Para que suscite dentro da obra o principal, que é o medo. E aí o medo pelo Capitão Vidal é sempre feito pela ideia da organização e da tortura, né? Diferentemente do espaço da Ofélia, que é feito sempre por esses
lugares extremamente escuros, e também trazendo o insólito sempre junto. A segunda tarefa da Ofélia, que no meu ponto de vista é a tarefa mais difícil, mais complicada, que ela vai ter que adentrar uma tumba, né, que é a tumba do comedor de criancinhas, que é aquele monstro que tem os olhos nas mãos, né, ela precisa pegar um punhal que está entre, ela precisa escolher qual das 3 portinhas, né, para poder pegar o punhal. Existe uma ampulheta de tempo e ela não pode ultrapassar o tempo. E o fauno dá para ela essa missão e ele diz que ela não pode comer absolutamente nada do que está na mesa. E aí, quando a gente vai ver a descrição desse espaço, novamente é um espaço extremamente angustiante, né? Só que, no meu ponto de vista, é o espaço que mais causa medo. Por quê? Porque ele, além, claro, de ser um espaço escuro, de ser um espaço com um monstro, a gente também vai ter a tortura presente, porque esse comedor de criancinhas, antes, ele era um ser humano, e ele torturava crianças, né? Ele vai fazer parte da Inquisição Espanhola. Então, coloquei também um trechinho. Parecia a porta de uma tumba e Ofélia empurrou. A abertura era tão estreita que a menina teve que se abaixar para espiar do outro lado. Encontrou um corredor amplo, cuja distância entre o teto e o chão era de pelo menos 2 metros, com espaço acima e abaixo dela. Colunas se alinhavam às paredes escuras, tão escuras quanto sangue seco. Raios de luz entravam por janelas pequenas e refletiam nos azulejos quadriculados, maçons e brancos do chão. Nesse mesmo espaço, a gente vai ter, né, os quadros com pinturas do comedor de criança devorando, né, todas essas crianças. Isso tudo vai sendo ambientalizado para que a Ofélia sinta medo, né, para que ela sinta extremamente angustiada e fique presa naquele ambiente, apesar de ter elementos extremamente atrativos, como, né, a mesa cheia e farta de comida. E a terceira tarefa é a tarefa da Ofélia pegar o seu irmão recém-nascido e levar para o fauno, né? Ela vai levar no labirinto, né? Nesse lugar que se metamorfoseia o tempo todo, que fica dentro, inclusive, da floresta, né? E o Chevalier vai falar assim que o labirinto é essencialmente um entrecruzamento de caminhos, dos quais alguns não têm saída, e constituem, assim, impasses no meio dele. E é justamente isso, não existe saída. A saída é a morte, né? E a Ofélia vai ter que se sacrificar para poder sair daquele lugar. E aí ela se sacrifica vendo, né, não dando o neném para o fauno. E aí quem pega o neném acaba sendo o Capitão Vidal, e no meio disso tudo ele dá um tiro nela e ela acaba falecendo, né? E inclusive o labirinto começa a funcionar, né? Ele vai chegar ao seu fim, mas ele começa a ter cor, ele começa a funcionar por meio do sangue da Ofélia, como se a Ofélia e o labirinto fossem um espaço só, eles funcionassem em conjunto. Eu precisava que a Ofélia estivesse ali para que aquele labirinto, né, existisse. E aí a gente vai pensar um pouquinho na finalidade desse espaço. Por que a Cornélia e o Guilherme Del Toro pensaram numa floresta, pensaram num labirinto, né, numa tumba? Para que tudo isso? Porque as árvores, e aí se vocês forem ler o livro, vocês vão perceber que tudo ali ele é feito por questões históricas, né? Sempre teve almas antigas, pessoas antigas que precisavam daquele espaço, né, para que a Ofélia pudesse vir. É sempre o espaço está sempre vinculado à ideia de memória, né? E aí a gente percebe que esse espaço ele é uma fuga de realidade para a Ofélia, porque a gente precisa pensar que a Espanha está passando por um momento muito difícil, um momento de fome, de tristeza, de guerra, né? E aí a gente vai ver principalmente a ideia da fome muito forte, porque o Capitão Vidal vai tirar a comida das pessoas para poder dar festas e tudo mais. E eu peguei uma cena, né, da Ofélia, que vai falar, no início da obra temos a cena em que a Ofélia teria que chamar Capitão Vidal de pai, um homem mau semelhante à monstruosidade de seus contos de fada. Entretanto, ao se enredar na floresta e no labirinto, esses espaços retiram a protagonista do mundo real e adiam essa imposição, ou seja, quanto mais ela se envolve no mundo ficcional, quanto mais ela se envolve no insólito, menos ela precisa viver a realidade, porque a realidade é tão dura que é mais dura que o insólito,
né? Então, a gente percebe que o labirinto ele foi construído com a finalidade, permitir que todos pudessem representar seus papéis em uma história escrita havia muito tempo mesmo, né? Porque é uma história de memória. E aí, para a gente finalizar, eu pensei no espaço real, no espaço insólito. Então, esse espaço ele vai gerar uma estranheza, que vai ser sentida pela personagem, né? Em certos momentos, a Ofélia se assusta com o fauno, se assusta com a história daqueles espaços, né? E a gente vai ver que existe, né, esse mundo sobrenatural e esse mundo real. E a gente não sabe dizer qual é pior, tá? Porque o espaço sobrenatural é extremamente assustador, mas esse espaço real também, porque ele é todo voltado para a ideia da tortura, né? Para a morte, para a angústia, para a tristeza. E aí a gente não sabe qual é mais repugnante, qual é mais triste. Então, o espaço que a Ofélia vivencia juntamente com as personagens insólitas causa mais repúdio, já que vem de um lugar com pouca iluminação. Então, se a gente for pensar em ideias de iluminação, de ruídos, de cheiro, o espaço insólito é pior. Só que quando a gente vai olhar para as descrições, né, em relação aos espaços vivenciados pelo Capitão Vidal, a gente não sabe dizer qual é pior. E eu encerro aqui. Obrigada. Clara, muito obrigada. Sempre bom caminhar com você aí nesses labirintos aí, né? Por mais que essa garotinha sofra tanto, mas é uma obra muito, muito potente. Agora, o André Luiz de Araújo, Conceito de Ficção, Jorge Luiz Borges e seus mundos possíveis. André, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Já conseguem ver a tela toda? Ainda não. Já projetou, ela só não expandiu. Ah, tá. Expandiu agora? Ainda não. Ainda não, André. Que engraçado. Deixa eu tentar aqui. Tá. Agora foi? Ainda não. Não sei se para as outras pessoas já expandiu, para mim ainda não. Bom, se não tiver expandido, eu vou sem ela expandir mesmo. Pode ser? Depois aumenta só o... André, você está clicando lá naquela tacinha, né? Isso. Tenta clicar ao lado, no livro aberto, Ah, tá. no ícone ao lado. Às vezes dá certo. Tá bem. Aí. Deu Isso. certo? Deu certo. Desculpa aí, gente. Não, tá tudo bem. Vou começar a contar ótimo. o tempo só agora, tá? Pode ficar bem. tranquilo. Obrigado. Muito bem. Eu apresento, então, aqui da Universidade Católica de Pernambuco. Sou professor aqui na universidade. E o interesse nessa investigação começa por propor uma antropologia especulativa de uma parte relegada quando se trata de narrativas. Isso é, queremos abordar a ficção e o seu potencial inventivo partindo do conceito mesmo de ficção, desenvolvido sobretudo pela obra do autor argentino Juan José Saer, que ainda é pouco conhecido no Brasil. Essa obra intitulada O Conceito de Ficção, de 2016, a edição que eu tenho aqui, mas o ensaio produzido que dá nome a esse livro é de 1989. Ele fez, então, uma compilação. Lançando mão de um conto do autor argentino também, Jorge Luiz Borges, no livro Ficções, o conto Funes o Memorioso. Desde a antiguidade, nós temos aí alguns autores que trabalharam isso, então a gente tem aí Bergson, à esquerda, embaixo Jean Baudrillard, depois o próprio Borges aí no meio, Jacques Rancière em cima, que é um francês, que eu tenho estudado ultimamente, e embaixo o próprio Saer, falecido em 2004. Desde a antiguidade, Platão e Aristóteles já andavam às voltas com esse caráter inventivo da arte literária, em uma tensão constante entre a verdade e a mentira. Na base estará sempre a convicção de que a literatura imita a realidade, mimese,
salvo que essa imitação, para Platão, é reprodução de reproduções, um simulacro, conforme ainda sinaliza Jean Baudrillard, que eu acabei de citar, no livro Cultura e Simulacro, de 2005, no que diz respeito às ideias que constituem a realidade verdadeira do mundo sensível. Por outro lado, a admissão de mentiras, segundo Aristóteles, não se mede pela distância com relação à realidade, mas pela maneira como se inserem na narração. Nessa perspectiva, não é difícil que o destinatário de uma obra literária, leitor, espectador, ouvinte, aqui ampliando bastante destinatário para os conceitos da estética da recepção, visto que a literatura tem também um caráter de oralidade e de representação, surpreenda-se pela apresentação, esse leitor, espectador, ouvinte, surpreenda-se pela apresentação de fatos impossíveis. Para o filósofo de Stagira, as infrações à verdade, ou seja, a enunciação de algo falso, estaria justificada por aquilo que é o primeiro objetivo de um poeta, por exemplo, ser lido, ser visto ou fazer-se ouvir. Esse tipo de estratégia ficaria incluída no conjunto dos procedimentos artísticos com os quais se conquista e se mantém a atenção do público. Por essa razão, se Aristóteles, na poética, privilegia o gênero lírico, voltamos aqui a nossa atenção para outro gênero literário, dado que muitas vezes essa tipologia é considerada uma literatura menor ou menos elevada, com um caráter ficcional mais ou menos evidente, em que essas infrações à verdade apresentam outro tipo de relação no que toca à realidade objetiva ou uma expressão da subjetividade. Não há dúvida de que a normativa, então, dos gêneros literários prevê o tamanho e o tipo dessas infrações. Quem maneja um conto, por exemplo, sente como óbvia a presença de fadas, ogros, gnomos. Quem lê um poema épico aceita como normal as personificações, as intervenções divinas, e quando se trata de um romance gótico, pareceria estranha a ausência de fantasmas, esqueletos, mensagens de além-túmulo. Analogamente, os conceitos de realidade e irrealidade, ou de possível e impossível, se definem conforme a tipologia de um texto. É muito difícil falar de irrealidade ou de impossível quando se trata de um texto mítico, por exemplo. O mesmo ocorre com um texto hagiográfico, posto que admite, por sua estrutura própria, vida de santos, relatos, intervenções divinas, ubiquidades, ações taumatúrgicas, comunicações com os mortos e todo tipo de milagres. Nós não nos equivocamos muito, como afirma então César Segre, ao imaginar que os escritores aí se rivalizam na constante invenção de novos incentivos para o estupor. Não obstante, sem considerar que isso se refira à literatura como produção, é fácil constatar que o repertório de truques e de golpes de efeito é bastante limitado. As novidades nesse campo são resultado de combinações mais que de criações, como já havia dito Bakhtin, em Estética da Criação Verbal. A expressão gênero textual se refere, portanto, a textos que possuem conteúdo, função, estilo e composições próprias, dizendo aí que vai haver, então, muitas combinações a partir desses próprios gêneros. Em todo caso, os gêneros textuais são infinitos, praticamente infinitos, porque essas combinações também podem variar muito. Partindo, então, desses diferentes gêneros textuais, o que nós estamos chamando de leitor, espectador ou ouvinte, já sabe que um determinado texto vai lhe proporcionar certas doses de ficção, e justamente por isso ele vai estar mais ou menos preparado para gozar dessas doses de ficções quando elas se apresentem. Como podemos perceber até aqui, não importa tanto o desvio do possível, importa que esse desvio seja validado pela lógica da narração. Isto é, para compreender as condições da ficção, são decisivos os elementos que constroem a coesão e a coerência narrativas, apoiadas, sem dúvida, em repertórios afins, com os símbolos e as metáforas, que são figuras por excelência desse tipo de construção. Precisando e aprofundando um pouco mais o tema, é essencial cumprir com algumas exigências, como a gente vê aí, pois toda obra deve manter-se dentro de um sistema coerente de relações simbólicas e sígnicas entre o possível e o impossível, ou, se preferirmos, entre o verossímil e o inverossímil, observando-se uma lógica interna válida dentro de um dado sistema, posteriormente compreendido e aceito por esse leitor, espectador ou ouvinte. Vale dizer ainda que cada obra literária, particularmente se falamos nas de caráter fantástico, como esse conto aqui do Borges, coloca para funcionar um mundo possível e uma estrutura morfológica, sintática e semântica próprias. Mundo diferente, muitas vezes, da experiência mais objetiva, mas mundo necessário e suficiente, como a gente vê nos conceitos filosóficos,
Como afirmam, então, essas categorias? Porque esse mundo é submetido às suas próprias regras de coerência interna. Deve-se acrescentar que o conceito de modelo clareia muito sobre esse ponto, pois as combinações ditas anteriormente, elas elaboram modelos frequentes que podem ser encontrados na vida humana mesma, evidenciando e propondo linhas de força narrativa, como dizem aí Deleuze e Guattari. Desse modo, por um acordo ou por uma convenção tacitamente aceita, podemos admitir que um escritor nos proporcione enunciados de fatos e personagens em grande parte inexistentes, que esteja a par ou não apenas das ações de personagens reais e fictícios, mas não raro dos seus pensamentos, e que se aproveite dentro da realidade por ele imaginada unicamente dos acontecimentos úteis para o conjunto da narração e lhes atribua autonomia ou coerência interna, segundo o seu critério ou ordem causal deliberada. A partir daí, merece também uma palavra, os possíveis contrastes entre o que a gente vem falando sobre mimesis e mentira, como dois pontos de referência em torno dos quais, alternativamente, se dispõem concepções e ideais literários. O verdadeiro e o falso, também, segundo os quais o escritor se converte em um mentiroso autorizado. O verossímil e o inverossímil, que aludem a uma coerência sintático-semântica e a um reconhecimento paradigmático, que a uma comparação com o real. A partir do exposto, então, é evidente que as convenções literárias não se limitam a efetuar uma legitimação funcional do impossível e do inverossímil. Elas o legitimam, inclusive, a partir de sua repetição ou ao longo de uma série de textos afins. O excepcional vai adquirindo e propõe, assim, uma gramática nova de relações sintático-semânticas e pragmáticas, como temos visto. Por conseguinte, o que tomado em si mesmo constituiria um absurdo e não teria vitalidade ou validade comunicativa, passa a atuar como um sistema de valores. Uma pergunta boa de se fazer é: Beatriz Sarlo diz que Borges foi um autor capaz de traçar um dos paradigmas da literatura do seu país, uma Argentina construída como protótipo de nação, e em seus contos sua literatura deixa entrever singularidades e semelhanças que remontam à identidade de um povo. A pergunta que fica para nós, então, leitores de Borges e outros autores hispano-americanos de literatura fantástica, é por que na América Latina floresceu esse tipo de ficção, sobretudo a literatura fantástica desses últimos anos. Certamente porque aqui se satisfazem ao mesmo tempo a necessidade interpretativa, a solução dos enigmas tem efeitos libertadores, e a aspiração à racionalidade, a uma racionalidade cuja perfeição consiste em ficar enredado nessas malhas desfiadas do real, ainda mais quando se trata de nações que viveram ou vivem, como nós ainda, sob governos inescrupulosos, na angústia da pobreza, da fome, das migrações, dos conflitos sociais, o que não é privilégio dessa nossa região do globo, como a gente sabe. Existe também nesse lugar, que é mais que puramente geográfico, sem dúvida, uma sofisticação cultural que desde tempos remotos atesta para uma concepção de mundo. Aqui a fantasia entra entre as atividades humanas, desde sempre reconhecida como uma faculdade criadora distinta da imaginação. O artista criador dá ao ser a uma nova realidade, é igualmente verdade que a criação é um ato de fantasia que assimila o criador ao artista. Nesse sentido, representar é a maravilhosa faculdade da imaginação produtiva, e numa proposta filosófica, a faculdade de pensar se realiza em uma série de ficções, as quais orientam os sentidos e prefiguram um domínio sobre a realidade. O estudo do conhecimento é, portanto, de algum modo, o estudo das ficções. Para os filósofos, a fantasia atua sobre a realidade, e, segundo alguns deles, a constitui. A ficção literária considera, então, a realidade como um dado. Quanto mais audaz seja, então, a ficção, quanto mais ela tenda ao inverossímil e ao absurdo, tanto mais se quer verificar a efetiva validade do real dentro ou talvez além dos limites de suas concepções. Fuga do real, volta ao real, são as duas direções entre as que alterna a atividade da função fabuladora, como diz Henri Bergson. A rejeição escrupulosa de todo elemento fictício não é, portanto, um critério de verdade. O conceito mesmo de verdade é incerto e sua definição integra elementos díspares e até mesmo contraditórios. É a verdade como objetivo unívoco do texto, não somente a presença de elementos fictícios, o que merece, quando se trata de gênero biográfico ou autobiográfico, por exemplo, uma discussão minuciosa.
Eu vou saltar esses termos da não ficção, que é um pouquinho do que vai falar aqui o dado autobiográfico, para dizer que a ficção, como diz o próprio Sayer, não é, portanto, uma reivindicação do falso. Não o faz para confundir o leitor, senão para assinalar seu caráter duplo que mescla o empírico e o imaginário. Se recorre ao falso, ela o faz para aumentar sua credibilidade. Nesse sentido, não solicita ser acreditada como verdade, mas como ficção. E essa é a condição primeira de sua existência. A verdade, realidade objetiva, por conseguinte, não é necessariamente o contrário da ficção, como se fosse uma expressão do subjetivo. A ficção se mantém à distância tanto dos profetas do verdadeiro, como ele vai dizer, como dos eufóricos do falso. Ao dar um salto na direção do inverificável, a ficção multiplica ao infinito suas possibilidades de tratamento, não vira as costas para a realidade objetiva, pelo contrário, submerge-se em sua turbulência, desdenhando da atitude ingênua que consiste em pretender saber de antemão, como essa realidade está construída. Não é uma hesitação ante uma ética da verdade, mas a busca por uma ética um pouco menos rudimentar. Aqui as capas do livro Ficciones, passar rapidamente pelo Borges, não reivindica nem o falso nem o verdadeiro como opostos que se excluem, mas como conceitos problemáticos que encarnam a principal razão de ser da ficção. Se o autor nomeia Ficciones a um de seus livros fundamentais, não o faz com a finalidade de exaltar o falso a despeito do verdadeiro, mas com a finalidade de sugerir que a ficção é o meio mais apropriado para tratar de relações complexas. Ele se assegura a possibilidade de mover-se em um absurdo regulado e estruturado, e os ciclos dos acontecimentos, a irreversibilidade do tempo, as trocas recíprocas entre imaginação e vida, o jogo de espelhos entre pensante e pensado, as caixas chinesas que multiplicam até o infinito as relações sujeito-objeto, continente-conteúdo. Acrescente-se ainda o uso indiscriminado. 3 minutos. Obrigado. Indiscriminado do cálculo de probabilidades e dos grandes números, pelo que coincidências e repetições podem ser consideradas possíveis, ainda que seja sobre a base de uma extensão incomensurável do acaso. Cada narrativa é a passagem de uma desordem ou de uma anomalia inicial, com a qual os dados se apresentam à percepção e ao sentido comum das personagens e leitores, a uma ordem baseada nas normas da lógica borgiana. E aqui, falando rapidamente de Funes, a gente sabe que ele sofre um acidente, uma queda, fica aleijado e, portanto, começa a ter uma memória incrível. Lo recuerdo, eu não tenho direito a pronunciar esse verbo sagrado, o narrador dizendo, solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Interessante ver que, al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable, de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Pouco depois, averiguou que estava tolhido, aleijado, el hecho apenas lhe interessou, razonou, ou seja, sentiu, que a imobilidade era um preço mínimo, agora sua percepção e sua memória eram infalíveis. E a gente vai vendo que vai haver aí efeitos, enigmas e uma série de questões dessa malha do real bastante esgarçada por Borges. Quem vai ter uma ostentação erudita nos contos, nada é por acaso. O personagem se chama Ireneu Funes, Ireneu seria paz em grego, Funes o funesto, lembrando a morte, e várias, não vai dar tempo de mostrar aqui, mas várias citações mostrando referências aí do próprio Borges para essa memória que não vai dar conta, inclusive, de fazer sínteses daquilo que seria o próprio da impossibilidade mesma do pensamento. Bem, é isso. Ficaríamos, então, com mais algumas questões depois para ver sobre, na apresentação, quando nós pudermos fazer isso, e no próprio artigo depois a ser escrito. Muito obrigado. André, muito obrigado. Então, a palavra agora é com o professor Flávio e a professora Marisa para conduzir o debate. Bom, eu quero agradecer inicialmente a todos e todas que apresentaram, né? O André que fez essa abordagem sobre a questão da ficção, desses mundos possíveis criados por Borges em Ficciones, né? Uma pena que você entrou só no finalzinho agora, nessa abordagem. Eu queria escutar você falando um pouco mais sobre essa ideia desses mundos possíveis, essa ideia dos mundos possíveis nessa trama das ficções
de Borges, né? Eu acho que eu já vou falar de uma forma geral e depois abro para vocês, tá? Então, para o André, seria essa questão, né? A Clara, né? Eu conheço o trabalho dela, né? Ela fala desses espaços, e eu queria te perguntar, Clara, se para você a distopia no Labirinto do Fauno seria gerada pela simetria do desconforto, tanto nos espaços empíricos, reais, entre aspas, como nos espaços metaempíricos, né? Ana Paula, eu fiquei esperando você falar um pouco mais dessa questão da distopia, você entrou um pouquinho nela, a sua apresentação se centra basicamente na questão das intertextualidades, né? Agora, eu queria te fazer essa pergunta. Muitas obras de perspectiva feminista apresentam um cenário distópico. Como é que você vê essa recorrência? Tá? Tatiane, gostei muito da sua apresentação, tem trabalhos meus onde eu trato sobre a questão da morte. Tá? Aí, eu queria ressaltar na sua fala, Tatiane, que logo no início você falou assim, é ficção científica, mas é também uma comédia. Tatiane, isso a gente pode explicar pelo viés da teoria do fantástico enquanto categoria. Tá? No livro que o seu orientador deve ter, e você deve ter acesso, O Fantástico, organizado pela Maria João Simões, ela traz alguns autores, mas eu acho bem importante o texto da própria Maria João, onde ela vai na teoria das categorias estéticas do Robert Blanchet, tá? E vai mostrar que para o Blanchet as categorias estéticas elas vêm através de um diagrama como uma rosácea. E nessa rosácea, por exemplo, o fantástico está aqui e a comédia está aqui. Então, é possível fazer essa similaridade. Isso seria o fantástico enquanto categoria. Essa possibilidade de diálogo do fantástico com o patético, que está aqui no outro lado, ou do fantástico com a comédia. Tá? Eu acho que é bem interessante, né, a gente perceber. Inclusive, o Davi, ele no livro dele, traz o discurso, como é que é o nome? Traz os limites. Traz os limites do real. Ele vai mostrar que o fantástico ele pode dialogar muito bem com o riso, com a comédia. Né? Acho que é bem legal, talvez, você ir lá nele. Tá? Ana Paula, para você eu não tenho uma questão, viu, Tati? Eu gostei muito da sua apresentação, deixo só essa ideia aí do fantástico como categoria, talvez você trabalhar mais esse entrelace entre o fantástico e a comédia lá na série. Né? E a Carla, que apresentou sobre um romance que eu sou assim apaixonada pelo Torto Arado, acho de uma escrita vertiginosa. Eu só queria lembrar, você coloca isso de uma forma bem subreptícia, mas eu acho que assim é preciso enfatizar que um grande traço do insólito ali é o fato de a própria Rita Pescadeira ser uma das narradoras, ela que é uma entidade, uma encantada. Né? A gente está lendo, a primeira parte é uma irmã que narra, a segunda parte é a outra irmã que narra, e a terceira parte é a encantada. Quando eu estava lendo esse livro com o meu grupo de pesquisa, com o meu grupo de leitura, e com uma turma de primeiro período, todo mundo ficou assim,
embasbacado com toda a jogada que o autor faz, porque é a própria Rita Pescadeira que vai unir as duas irmãs. Ela galopa nas duas. Então, ela é o resumo das duas. Né? Gostei muito da sua apresentação, seu trabalho, como você falou, está no início, mas tem um potencial bem grande. Tá bem? Era isso. Se vocês quiserem aí responder a quem eu coloquei questões. Antes das respostas, Marisa, deixa eu dar umas pitacadas, que aí vai tudo de uma vez, porque nós já estamos em 15h36. Né? Realmente, o primeiro trabalho me deixou bastante... Eu não conhecia o texto, né, o Torturado. Ele me chamou a atenção, tanto por uma questão que eu pesquiso bastante, que é essa intervenção das entidades, do misticismo, do animismo, o diálogo com toda uma afrodescendência, né? E acho que é uma seara muito importante, muito boa, que muito recentemente vem sendo permeabilizada pelos estudiosos das literaturas africanas e afro-brasileiras e afrodescendentes, para usar a amplitude, porque eles eram muito reativos a isso. Essa coisa da polifonia narrativa, né, que a Marisa acabou de destacar, aparece em textos africanos especificamente, que não transitam pelo fantástico, e, muito estranhamente, um dos grandes autores africanos, angolano, que é aquele que teria assumido para a literatura angolana o termo, está lá no Her Garuba, que é o realismo animista, que é o Pepetela, em Luege, tem um romance brilhante, com esse dialogismo, com esse processo da polifonia, que é o Mayombe, né? E eu me lembrava, foi inevitável me lembrar, que existem algumas narrativas da nossa querida mulher negra, que é minha amiga, ainda que não me atenda mais pelo telefone, que ainda se esconda de mim por 1000 razões que eu consigo entender, porque virou celebridade, mas isso não faz com que ela deixe de ser minha amiga, que é a Conceição Evaristo, que tem alguns romances em que ela usa exatamente 3 narradoras com essa polifonia em que elas vão transitando nesse jogo de narrar. Então, talvez em processos comparativos. Inclusive, quem fez um trabalho de doutorado sobre as narrativas da Conceição e focalizou bem especificamente essa narrativa foi uma orientanda minha, a Angélica dos Santos Batista, e que eu fui surpreendido com a presença da Conceição, que chegou no meio da defesa. Eu morri de vergonha e ela era a única pessoa assistindo, e que quando deu-se uma paradinha, ela levantou o dedo e disse: eu sei que eu não podia fazer isso porque eu sou autora lida, mas eu sou estudiosa e teórica. Ela é doutora em literatura, então está comparada. E disse: eu discordo da banca toda que está dizendo que meu trabalho não tem insólito, que não tem não sei o quê. Está cheio de insólito, está cheio de tudo isso, porque eu ponho exatamente para provocar o meu leitor. Então fica isso. Eu vou dar alguns pulos. Vou dizer que eu não conhecia nada da fala da Tatiane, eu não li nada do que ela apresentou, não vi, não tinha a menor ideia. Ela só me perguntou se ela podia utilizar um conceito de entropia, eu disse: desde que você defina. A fala da Tatiane me surpreendeu muito positivamente, principalmente pelo risco de assumir a forja de um conceito e tentar explicar esse conceito. Isso pode ser numa dissertação de mestrado, o grande embrião de uma tese de doutorado, forjar, marcar um conceito que vai ser aplicado numa questão maior. Pegando a questão do riso, a questão do humor, eu, como já disse aqui, repito, não há nenhuma vaidade nisso, eu estive num evento sobre o Fantástico Vitorino, né, organizado pelo Davi Roas, e a temática do próximo evento do grupo, que é do grupo que eu faço parte, né, que é o GEF, Grupo de Estudos de Elo Fantástico, da Universidade Autônoma de Barcelona. O deste ano foi feito na Universidade de Torino. O de daqui a 2 anos, e nós estamos 22, 24, vai ser na Universidade do Minho,
no campo de Braga. E sabe qual é a temática? O fantástico e o humor. Porque o Davi Roas é um estudioso do riso no fantástico, e muitas das comunicações que aconteceram no evento de Torino percorreram essa questão do humor no fantástico, os diálogos de como o fantástico se vale do humor para construir uma outra significação, para botar um processo em crise, para botar um processo em crítica. Aliás, se a gente discutir todas as questões que envolvem a própria comédia, a partir das leituras dos estudiosos posteriores ao próprio universo clássico, eu estou excluindo o universo aristotélico, por exemplo, eles vão pensar exatamente como que o riso é, no fundo, o espaço em que o trágico rompe de maneira mais absurda a sua possibilidade e descamba para o riso, para o cômico. Né? Isso está numa série de autores, que eu não vou aqui citar. Eu estou pulando rápido. Adoro o Labirinto do Fauno, tá? Tenho artigos publicados, gosto, sou fanático, né? E acho que é um texto ao qual a gente ainda deve algumas questões. E acho que o Labirinto do Fauno é, na minha opinião, muito pessoal, o melhor exemplo que eu conheço de realismo maravilhoso. Eu acho que o Labirinto do Fauno é exatamente um desses textos que amalgama e faz com que dialogue explicitamente realia e mirabilia de modo assim essencialíssimo. Parabéns. E o André, eu e Marisa conversávamos em alguns momentos, o André resvala na questão dos mundos possíveis. Se o André for se dedicar à questão do fantástico, em algum momento, os dois autores que eu conheço que melhor tratam de mundos possíveis no fantástico, tem capítulos dedicados a isso internamente, especificamente dedicados ao fantástico, são a Rosalba Campra e a Pamparã, ambas argentinas, Rosalba sediada em Roma, catedrática da Universidade La Sapienza, e Pamparã, catedrática da Universidade Nacional de Córdoba. Mas existe um estudioso espanhol, que eu estou esquecendo o primeiro nome dele, que é o Javier Piqueño, em que ele dedica um capítulo inteiro à constituição dos mundos possíveis no fantástico, divergindo, inclusive, principalmente dessa concepção absurda de que o fantástico é um tipo de texto não mimético. E ele vai tentar desconstruir essa concepção de não mimético. E, óbvio, para fazer isso, ele vai esbarrar em todo um conceito aristotélico de verossimilhança. Então, ele invoca outros textos de Aristóteles, que não a arte poética, e invoca outras traduções do Aristóteles. A gente sabe que a tradução do grego clássico é uma questão muito problemática no nosso mundo, que eu não vou chamar de modo moderno, mas no nosso mundo contemporâneo. Então, eu quis levantar questões para somar as questões que a Marisa levantou e acho que a palavra está aberta. Nós temos ainda entre 15 e 16 minutos aí. Leia, você é a nossa condutora. Ok, Flávio. Posso responder? Claro. Então, Marisa, que pergunta, não é mesmo? Eu concordo, mas eu não sei. Eu acho que existe um desconforto nos dois mundos, sim. Eu não saberia dizer se, na verdade, eu saberia do meu ponto de vista, né, não dos outros leitores, mas eu acredito que o mundo real que a Ofélia está inserida é pior, porque parece que ele não tem um fim, e o fantástico, o fim termina com a vida da Ofélia. Que a gente tem a sensação de que o real vai terminar com o Capitão Vidal, mas eu acho difícil um fascismo terminar. E aí, eu acho que esse desconforto vai permanecer depois da obra, o resto da vida, se a gente for pensar que a obra ela é extremamente atual se a gente pensar do plano político até hoje. Então, esse desconforto, eu acho que ele é maior do plano do real. Mas eu acho que a distopia acontece nos dois planos.
nos dois planos. E em relação ao realismo maravilhoso, não tenho muito o que falar. Não sei se de fato é, ou se fica só no fantástico mesmo. Eu defendo a ideia de que ele é mais fantástico. Alguma outra pessoa quer responder? Obrigada, Clara. Oi. Tá, a capinha aqui. Na verdade, são dois questionamentos, né? Eu não cobri muito a questão da distopia, porque o trabalho era mais intertextual, e eu acho que o Red Clocks, as horas vermelhas, ele tem essa característica um pouco distante da maioria dos trabalhos sobre distopia que a gente enxerga, porque a grande maioria das distopias está ligada à ficção científica, e não é o que acontece em Red Clocks, né? Ali a gente tem, na verdade, o leitor fica confuso sobre o tempo, porque ele é muito presente, né? A gente sabe que é futuro, a gente entende que há esse cerceamento das liberdades femininas por conta dos acontecimentos, mas quem lê o livro parece que está lendo 2022, né? O que define ele como um universo distópico é justamente a questão do autoritarismo, né, sobre o poder de decisão das mulheres, sobre gestação e sobre a capacidade de ter filhos em geral, porque ali a gente tem um movimento do governo proibindo, inclusive, a adoção de crianças sem que haja um casamento. Você precisa ser casado para poder ter filhos. Então, o livro gira em torno da discussão de reprodução em si. E sobre a segunda questão proposta ali, dos trabalhos escritos por mulheres, e nesse caso das obras feministas, existe uma tendência na discussão de reprodução. E eu acho que essa tendência, e muito da distopia feminista está conectado a isso, principalmente as que eu venho lendo, por esses movimentos históricos que a gente está vendo se organizando em cima desse tema, né? Grande maioria trata, em algum momento, de reprodução, da relação das mulheres com os filhos ou no casamento, né? E eu acho que a gente teve um boom muito grande dessas produções a partir da Atwood, né? Ela meio que comanda esses movimentos, e é claro que a exposição das obras dela via mídia, né, a transformação dos livros dela em seriado, meio que provoca essas discussões agora também fora do âmbito literário. Então, a gente tem aí um movimento bem grande de mulheres escrevendo sobre esses temas, que são, na verdade, angústias bem presentes, né? A gente trata da distopia como futuro, mas, na verdade, para essas mulheres que não podem, que não querem, ou que precisam se encaixar nesses cenários, isso é um universo distópico, né? E o movimento contrário, o movimento utópico, vai vir, então, da parte masculina, que quase não aparece nesses escritos, exceto pelo livro da Alderman, No Poder, que há uma inversão de papéis ali, que também não dá muito certo. Eu espero ter respondido as duas questões. E obrigada pelas perguntas, é importante para a gente, como pesquisador, entender o que faltou. Eu agradeço também as perguntas e as observações. De fato, eu mensurei mal o tempo, não deu tempo de chegar nas questões aí de mundos possíveis e na análise própria. Penso que o Saer e o Rancière, mesmo eu tendo pego já as referências que o Flávio me deu, e agradeço, me ajudam a pensar um pouco isso a partir do conceito de antropologia especulativa do Saer
e que eu vejo depois bem dialogado com um professor hoje que eu tenho tido um contato maior, que é o Jacques Rancière, pensando aí em obras como Partilha do Sensível e outros, em que ele vai dizer que qualquer obra literária, por exemplo, ao recorrer a temas e a estereótipos, é tributária da literatura e da cultura, sem dúvida nenhuma, né? E conquista um difícil lugar aí no meio dessas convenções todas. Então, não tem realmente a questão do nome médico não faz mesmo parte daquilo onde eu chegaria, não. Mas foi uma pena não ter dado tempo de falar sobre tudo isso. Obrigado. Obrigada, André. Acho que falta a Carla falar, né? Não, só tenho a agradecer mesmo pelas palavras. E sim, eu dei uma focada e pensei nessa questão da terceira narradora ser a Rita Pescadeira, e na realidade ela é o elemento que une toda a história, assim, que ela vem desde o início. Mas, talvez, provavelmente, não sei, a gente pode fazer uma comparação com outras obras do mesmo caráter, para ver essa questão da polifonia e tudo mais. Acho que é isso. Obrigada. Carla, mais uma questão que eu esqueci de falar. Você fala dessa convivência da comunidade dos negros em Torturado com os encantados, a convivência natural. Aquele maravilhoso para eles é natural. Isso, Carla, é claro que aí é uma questão de tendência, você pode ou não ir por esse lado, mas isso é o que o Alejo Carpentier chama de real maravilhoso, né? É o que tem nos romances, por exemplo, dele, né, do próprio Alejo Carpentier, né? Então, é quando, para determinado contexto social, cultural, para determinada comunidade, tudo aquilo que é maravilhoso é natural. Então, não soa como maravilhoso, soa como natural, tá? A Literatura do Maravilhoso é um livro bastante raro hoje. Se você não encontrar, eu tenho um PDF de algumas partes dele, eu posso mandar. Você pode mandar um e-mail para mim, tá bem? Eu agradeço muito, vou querer sim. Eu vi falando sobre o realismo maravilhoso, eu tinha passado assim, muito por cima pelo conceito, não me aprofundei ainda, mas eu acredito que vai ser um pouco por esse caminho mesmo. Realismo maravilhoso e real maravilhoso são duas coisas diferentes, tá? Tá. Realismo maravilhoso é um conceito que abarca duas noções, o real maravilhoso e o realismo mágico, tá? Sim. O real maravilhoso é esse defendido por Carpentier como aquilo em determinada situação onde o maravilhoso ele é completamente natural. O insólito é sólido, tá? Leia, com você. Tá certo. Agradecemos todo mundo. Amanhã de manhã nós temos 4 apresentações da Sabrina Ramos Gomes, da Renata Filipove, da Mayra Pandolfi e da Patrícia Radrec. À tarde nós teremos 5, e na sexta, né, também nós teremos evento o dia inteiro. Então fica o convite a todos e agradecemos imensamente pela riqueza da tarde de hoje. Grande abraço.